Todo homem já passou por isso. É um daqueles momentos clássicos, universais, que poderiam estar em qualquer manual secreto de relacionamentos. Ela aparece diante de você, olha fixamente nos seus olhos e solta a bomba. Esse vestido me deixa gorda. Por fora, parece apenas uma pergunta inocente, mas por dentro você sabe que está diante de um campo minado. Não importa há quanto tempo vocês estão juntos, nem o quanto você a ama. Essa questão não é sobre moda, nem sobre saúde, nem sobre aparência. É um teste, e testes nunca são neutros. A primeira reação de muitos homens é tentar responder de forma lógica, como fariam com qualquer outra pessoa. Observar, avaliar e dizer a verdade. Só que aqui a lógica não tem valor, porque ela não está buscando informação, está buscando submissão. Pense comigo. Se fosse realmente informação, ela já teria resolvido a dúvida sozinha no espelho, ou perguntado a uma amiga, ou até comparado com uma foto antiga. Mas não. Ela traz a pergunta para você, porque o que está em jogo não é o vestido, é você. A questão verdadeira é: você vai abandonar a sua percepção da realidade para proteger os meus sentimentos? E é aqui que muitos homens entram em pânico, porque sabem que qualquer resposta pode se voltar contra eles. Se disser que não, que o vestido está ótimo, ela pode acusar você de estar mentindo só para agradar. Se disser que sim, que talvez não favoreça tanto, a tempestade começa. Choro, drama, acusações de falta de amor. Você não ganha. O que está acontecendo nesse momento é a transformação de uma relação em teste de lealdade. Ela não quer saber se o vestido engorda. Ela quer saber até que ponto você está disposto a trair a sua própria visão da realidade para dar a ela a sensação de segurança. É nesse tipo de situação que nasce o dilema masculino: verdade ou paz, integridade ou harmonia momentânea. Muitos escolhem a mentira branca, a frase ensaiada: o você está linda, amor. Parece inofensivo, mas cada vez que isso acontece, você abre mão de um pedaço da sua verdade. E é assim que começa o condicionamento. Um simples vestido vira prova de poder. Porque, no fundo, o que está sendo medido não é a roupa, mas a sua capacidade de se submeter. Esse é o ponto de partida. A pergunta que nenhum homem quer ouvir não é sobre tecido, peso ou aparência. É sobre controle. E todo homem precisa entender isso para não cair na armadilha de achar que está apenas sendo carinhoso. Não está. Está sendo testado. Se o primeiro capítulo mostrou a armadilha escondida por trás da pergunta inocente, agora entramos no coração do problema, o preço da sinceridade. Porque todo homem que já escolheu ser honesto diante de uma dessas situações sabe exatamente o que acontece a seguir. Imagine a cena. Ela insiste: seja sincero, amor, pode falar. Esse vestido não me engorda mesmo. Você respira fundo, decide não jogar o jogo e responde: olha, esse modelo talvez não favoreça tanto a sua forma. Pronto. Silêncio. Olhar gelado. A expressão muda como se você tivesse cometido um crime. A partir desse instante, você não é mais o homem que apenas expressou uma opinião. Você virou o vilão. E o castigo vem rápido. Podem ser horas de frieza, dias de silêncio, ou até uma explosão de lágrimas e acusações. Você não me acha atraente. Você não me ama mais. Está me comparando com outras mulheres. A verdade, que deveria aproximar, vira munição contra você. Isso não acontece só com roupas. O mesmo padrão se repete em comparações com amigas. Você acha fulana bonita? Se responder que sim, ainda que de forma objetiva, ela vai interpretar como ameaça. Se disser que não, ela pode acusar você de mentir. Resultado: discussão garantida. Ou então as famosas lembranças do passado. Você amava mais a sua ex do que a mim. A pergunta já nasce envenenada, porque qualquer resposta sincera será distorcida. Se você diz que sim em algum aspecto, ela se sente diminuída. Se diz que não em tudo, ela desconfia. É um jogo sem saída. Esses exemplos mostram que a sinceridade masculina, em muitos relacionamentos, não é recebida como gesto de confiança, mas como ataque. A mulher pede a verdade, mas, quando a recebe, reage como se fosse agressão. E o homem aprende rápido. Cada palavra honesta pode custar paz, carinho, até a própria estabilidade do relacionamento. Esse é o preço da verdade.
discussões intermináveis, acusações injustas, noites mal dormidas. O homem não paga com dinheiro, mas com energia emocional, com desgaste psicológico, com a sensação de que precisa escolher entre ser verdadeiro ou ser amado. É por isso que tantos acabam se calando, porque percebem que a sinceridade custa caro demais. Mas cada vez que um homem escolhe o silêncio ou a mentira para escapar da reação explosiva, uma parte da relação morre junto. No fim, a lição é dura. Em muitos relacionamentos, dizer a verdade não traz clareza, não resolve nada, apenas desencadeia uma tempestade. E é nessa tempestade que muitos homens percebem que a honestidade, que deveria ser base de qualquer amor, se transforma no maior risco que eles podem correr. Depois de entender o peso da sinceridade, fica claro porque tantos homens acabam escolhendo o outro caminho, a mentira. Não a mentira cruel, planejada para enganar, mas aquela pequena frase que funciona como escudo. O famoso, você está linda, amor. Mesmo quando ele pensa o contrário. E o que acontece quando o homem diz isso? Paz imediata. O clima pesado desaparece. Ela sorri, se acalma, se sente validada. O que poderia virar uma discussão interminável se resolve em segundos. É como se a mentira funcionasse como anestesia. Não cura, não resolve, mas adormece a dor do momento. Essa é a recompensa tentadora. O homem percebe que, ao torcer a verdade, ganha tranquilidade. Em vez de lágrimas e acusações, recebe afeto e gratidão. Em vez de guerra fria, recebe carinho. E, condicionado pelo próprio instinto de evitar conflito, aprende rápido. Mentir é mais vantajoso do que ser honesto. Mas por que isso acontece? Porque a mentira, nesse contexto, não é apenas uma resposta. Ela se transforma em moeda de validação. Cada vez que ele abre mão da sua percepção e diz o que ela quer ouvir, está entregando um pedaço da sua integridade em troca de aprovação. E essa aprovação vem na forma de alívio, de paz doméstica, de aparente harmonia. Só que essa moeda tem um preço oculto, porque a curto prazo o homem compra paz, mas a longo prazo o que ele acumula é ressentimento. Cada mentira branca, cada você tem razão dito contra a própria consciência, é como uma dívida com juros. Parece pequena no começo, mas vai crescendo até se tornar impagável. E aqui está a armadilha. A mulher se acostuma a receber validação e o homem se acostuma a dar. Ela passa a esperar que qualquer insegurança seja resolvida com palavras agradáveis. Ele aprende a responder automaticamente, sem refletir, apenas para evitar explosões. No início, parece funcionar, mas, com o tempo, destrói a confiança mútua. Porque como pode haver respeito em uma relação onde a verdade não tem espaço? Como pode haver intimidade real, se o homem só é amado enquanto mente? A mentira recompensa no presente, mas cobra no futuro. Rouba a autenticidade, enfraquece a atração e mina o respeito. Esse é o paradoxo cruel. O homem que mente recebe paz momentânea, mas planta o caos de amanhã. A relação vira um palco, com dois atores representando papéis. Ele, o companheiro perfeito que sempre diz o que ela quer ouvir. Ela, a mulher satisfeita que acredita nesse teatro. Mas, no fundo, ambos sabem que não estão vivendo a verdade. E viver sem verdade é como construir uma casa em areia movediça. Mais cedo ou mais tarde, tudo afunda. Até aqui vimos a pergunta que nenhum homem quer ouvir: o preço da verdade e a recompensa imediata da mentira. Mas nada disso acontece por acaso. Existe uma rede muito maior sustentando essa dinâmica. A cultura, os ditados, os valores repetidos geração após geração. Quantas vezes você já ouviu a frase "Happy wife, happy life"? Traduzindo, se a esposa está feliz, a vida do homem será feliz. Parece inofensivo, até engraçado. Mas, na prática, esse ditado é um mantra que condiciona homens a acreditarem que sua paz depende do humor feminino. Em outras palavras, o bem-estar dele só existe se ele garantir o bem-estar dela. E isso começa cedo. Meninos crescem ouvindo: não faça mamãe chorar. Pede desculpa para sua irmã. Seja um bom menino, não fale assim com as meninas. São frases aparentemente inocentes, mas que ensinam desde cedo que a missão de um homem é proteger os sentimentos femininos, mesmo que isso custe a sua própria verdade. O garoto aprende a se calar, a ceder, a suavizar suas palavras para evitar lágrimas. E,
Sem perceber, já está sendo treinado para o que viverá na vida adulta. Na adolescência, a mensagem se repete. Se ele rejeita uma menina, é insensível. Se diz algo sincero demais, é grosseiro. Já se finge interesse, mesmo sem sentir, é educado. O padrão fica claro. Sinceridade masculina é punida, mentira confortável é recompensada. Quando chega a fase adulta e entra num relacionamento, esse condicionamento já está enraizado. A sociedade inteira reforça. Se a mulher não está feliz, o homem é o culpado. Frases como a mulher tem sempre razão, ou se a mãe não está bem, ninguém está mostram como o sentimento feminino é colocado acima da realidade. A lógica deixa de ser qual é a verdade e passa a ser qual é a versão que mantém a paz. Esse é o verdadeiro problema. O homem não mente apenas para sua parceira. Ele mente porque o mundo ao redor legitima essa inversão. O sentimento é colocado acima do fato. A emoção tem mais valor do que a realidade. E, se o homem ousa contrariar isso, é julgado como frio, insensível, até cruel. Assim se forma o ciclo. A cultura ensina, a família reforça, a sociedade exige. E, quando o homem finalmente percebe, já está preso em uma engrenagem que o empurra a sacrificar sua integridade. Não porque ele seja fraco, mas porque o sistema inteiro ensinou que sua verdade é menos importante que o conforto dela. Essa é a base invisível do jogo. Um jogo onde a realidade se curva diante da emoção e onde o homem aprende, desde cedo, que sua função não é viver a verdade, mas proteger uma ilusão. Depois de entender como a sociedade sustenta esse jogo, chegamos ao ponto mais doloroso, o efeito direto que isso causa no homem. Porque ninguém sai ileso dessa dinâmica. O homem que vive entre a punição da verdade e a recompensa da mentira acaba aprendendo uma única lição: é mais seguro se calar. No início, ele até tenta ser sincero, mas depois de pagar o preço repetidas vezes, de enfrentar discussões intermináveis, lágrimas, acusações, silêncio gelado, começa a perceber que falar não compensa. Ele olha para a parceira, já calcula o possível drama, e engole as palavras antes mesmo de pronunciá-las. É o nascimento da autocensura. E essa autocensura não vem de uma vez. Ela acontece em doses. Cada pequena mentira branca, cada você tem razão, amor dito contra a própria consciência, rouba um pedaço da sua integridade. No começo, parece insignificante, mas, com o tempo, o homem começa a se acostumar com a ideia de que seus pensamentos não importam, que sua percepção da realidade é perigosa demais para ser expressa. Esse ciclo é devastador, porque o homem não mente apenas para ela, mente para si mesmo. Ele finge que não se importa, finge que está tudo bem, finge que a escolha de se calar é sinal de maturidade, quando na verdade é medo. Medo de conflito, medo de punição, medo de ser rejeitado por ser quem realmente é. E com o passar dos anos, o efeito se aprofunda. Muitos homens chegam a um ponto em que já não sabem mais o que realmente pensam. Perderam a conexão com sua própria verdade. Perguntados sobre o que gostam, o que querem, o que acreditam, não têm resposta imediata, porque passaram tanto tempo calculando qual versão seria menos explosiva que esqueceram como é falar sem filtros. Isso destrói não apenas o relacionamento, mas a identidade masculina. O homem que deveria ser guia, referência, base firme, se transforma em sombra de si mesmo. Um personagem que vive para manter a paz, mas se perdeu o respeito, o dela e o próprio. E aqui está a tragédia silenciosa. Muitos acreditam que estão sendo bons parceiros ao se calarem, que o silêncio é prova de amor, de cuidado, mas, na prática, é a prova de que já não confiam em si mesmos. E quando um homem perde confiança na própria voz, perde também a capacidade de ser autêntico. Esse é o efeito final do jogo. Homens que não discutem mais porque não têm nada a dizer. Homens que já não lutam porque esqueceram o que realmente pensam. Não são mais parceiros, são figurantes da própria vida. Se existe algo que atormenta os homens em silêncio, são as perguntas impossíveis. Elas não buscam informação, não abrem espaço para diálogo, não servem para aproximar. Elas existem para testar, medir, avaliar a lealdade. São verdadeiras armadilhas emocionais. Quem nunca ouviu aquela clássica? Se eu morresse, você casaria de novo. Pense bem, qual seria a resposta certa? Se o homem diz sim,
Ela o acusa de já pensar em substituí-la, de não amá-la de verdade, de já estar planejando a próxima vida sem ela. Se ele responde não, ela retruca: então você vai viver sozinho para sempre? Mentira, eu sei que você arrumaria outra. Não há saída. O único resultado possível é drama. Outro exemplo: você acha minha amiga bonita? Se ele diz que sim, ela explode em ciúmes, acusações e comparações. Se diz que não, ela o acusa de mentir. Se hesita, pior ainda: você pensou demais, então é porque acha ela bonita. Mais uma vez, qualquer caminho leva ao mesmo fim: confusão e conflito. Essas perguntas não são inocentes. São armadilhas planejadas para colocar o homem contra a parede. Funcionam como armadilhas lógicas. Não importa a resposta, sempre será usada contra ele. E o detalhe mais cruel é que, muitas vezes, ela já sabe a resposta. Mas a questão nunca foi a verdade em si. Foi a submissão. O teste real por trás de cada pergunta é: você está disposto a negar a realidade para me dar segurança? E cada vez que o homem cede, reforça o ciclo. Ensina a parceira que vale a pena continuar testando, porque sempre haverá uma mentira reconfortante para protegê-la. O problema é que esse tipo de dinâmica corrói o relacionamento por dentro. O homem vive em estado de alerta, pesando em ovos, tentando adivinhar qual será a próxima armadilha. E ela, consciente ou não, continua criando cenários impossíveis, não para obter informação, mas para medir o poder que tem sobre ele. Essas armadilhas emocionais transformam a vida a dois em um tribunal permanente. Qualquer resposta pode ser usada como prova, qualquer hesitação pode ser interpretada como culpa. O resultado é que o homem deixa de falar, de se abrir, de confiar. Aprende que silêncio é mais seguro do que qualquer resposta. E o mais perverso: muitas vezes, o que começou como uma simples pergunta se torna o gatilho para semanas de brigas, acusações e ressentimentos. Não foi o vestido, não foi a amiga, não foi a hipótese do futuro. Foi o jogo de poder escondido por trás da pergunta. No fim, as armadilhas emocionais têm sempre o mesmo objetivo: não descobrir a verdade, mas verificar até onde ele está disposto a trair a si mesmo em nome dela. Depois de analisar as perguntas impossíveis e os testes de submissão, surge a grande questão: por que as mulheres fazem isso? Qual é a raiz psicológica desse comportamento que tantos homens reconhecem e temem? A resposta começa em um ponto sensível: insegurança. Toda pessoa insegura busca mecanismos de defesa. No caso de muitas mulheres, a insegurança em relação à aparência, ao valor pessoal ou à posição no relacionamento é transformada em controle. Em vez de encarar a realidade e lidar com suas fragilidades, elas tentam manipular o ambiente ao redor para evitar a dor. É mais fácil forçar o homem a dizer você é perfeita do que olhar para o espelho e aceitar que precisa mudar hábitos. É mais confortável ouvir não existe outra como você do que enfrentar o medo de ser comparada. E é aqui que aparece uma diferença clara entre homens e mulheres. Quando o homem percebe que está fora de forma, geralmente busca a verdade para corrigir o problema. Vai para a academia, muda a dieta, procura melhorar. Ele vê a verdade como ponto de partida para crescimento. Já muitas mulheres, quando percebem o mesmo, não querem a verdade, querem conforto. Buscam uma narrativa que alivia a dor sem exigir mudança. Me diga que continuo linda, substitui preciso me cuidar. A necessidade de proteção emocional supera a necessidade de enfrentar os fatos. Essa lógica não nasce do nada. Ela é reforçada pela cultura em cada detalhe. Filmes, músicas, séries até campanhas publicitárias repetem: a mulher é perfeita do jeito que é. É o mantra do body positivo e mal interpretado, da autoestima inflada artificialmente. Enquanto isso, o homem é constantemente cobrado melhorar, ser mais forte, mais provedor, mais confiante. O resultado é um contraste brutal. Para ele, a verdade é cobrança. Para ela, a verdade é ameaça. Com o tempo, esse padrão se solidifica. A mulher aprende que pode usar suas inseguranças como ferramenta de controle. Basta uma lágrima, uma acusação, um olhar ferido e o homem recua. E, quanto mais ele recua, mais ela percebe que funciona. O ciclo se retroalimenta. Insegurança gera manipulação. Manipulação gera submissão. Submissão reforça a insegurança. No fundo,
Não se trata de maldade consciente, mas de hábito cultural e psicológico. Muitas sequer percebem o mecanismo, apenas repetem o que aprenderam desde cedo, que seus sentimentos devem estar acima dos fatos. A sociedade confirma, a mídia valida, os homens cedem. E assim, o jogo continua. Esse é o verdadeiro motivo por trás da pergunta que nunca é pergunta, das armadilhas que nunca buscam resposta. Não é sobre verdade, é sobre conforto. Não é sobre diálogo, é sobre controle. Quando o homem aprende a se calar e a mentir para manter a paz, a relação entra em um território perigoso. A convivência se torna um teatro diário, onde ambos representam papéis. Ele, o parceiro perfeito que nunca discorda, que sempre elogia, que entende tudo. Ela, a mulher satisfeita que acredita nas palavras dele, mesmo sabendo, lá no fundo, que não são verdadeiras. É um palco bem montado. Sorrisos nas fotos, elogios nas conversas em público, aparente harmonia dentro de casa. Mas basta olhar por trás da cortina para ver que não existe intimidade real. Porque intimidade só pode existir onde é verdade. E, quando a verdade é proibida, o que sobra é encenação. Esse é o preço da mentira, a destruição silenciosa da confiança. A cada vez que ele diz você está maravilhosa sem acreditar, a cada vez que responde claro, você tem razão sem pensar, algo se quebra entre eles. Ela pode até sentir-se validada por alguns minutos, mas inconscientemente percebe que aquilo não é autêntico. E se ele mente em coisas pequenas, será que não mente em coisas grandes também? O paradoxo é cruel. Ela exige a mentira para se sentir segura, mas a mentira é justamente o que a faz desconfiar. Com o tempo, a relação se transforma em uma farsa elaborada. São duas pessoas vivendo lado a lado, mas não se conhecendo de verdade. O homem já não fala o que pensa, a mulher já não ouve o que precisa. O resultado é um vazio crescente, uma solidão dentro do próprio relacionamento. É por isso que tantas relações terminam mesmo quando parecem estáveis. De fora, tudo parece normal. Não há grandes brigas, não há gritos diários. Mas, por dentro, existe apenas silêncio, ausência de conexão, rotina sem profundidade. Quando a mentira vira regra, o relacionamento pode até durar anos, mas já está morto por dentro. E o mais triste é que muitos casais chegam a esse ponto acreditando que estão fazendo melhor. O homem pensa, estou evitando problemas. A mulher pensa, ele me protege das verdades duras. Só que o que realmente estão construindo é um muro de falsidade entre eles. Um muro que impede o encontro verdadeiro, que rouba a intimidade, que transforma parceiros em estranhos. No fim, o preço da mentira não é apenas perder respeito ou autenticidade. É perder a chance de viver um relacionamento real. O teatro pode durar muito tempo, mas a peça sempre termina. E, quando a cortina cai, resta apenas a verdade que foi negada durante anos, a de que nunca houve, de fato, conexão genuína. Depois de ver como a mentira destrói a intimidade e transforma a relação em teatro, surge a pergunta inevitável: existe saída? Sim, mas ela exige coragem. O único movimento vencedor é não jogar o jogo. O homem precisa entender que não é obrigado a responder a perguntas que já nascem como armadilhas. Se ela pergunta, você acha minha amiga bonita? A resposta não precisa ser sim ou não. A resposta pode ser, essa pergunta não tem como terminar bem, então não vou entrar nesse jogo. É simples, mas poderoso. Ao recusar o campo minado, ele mostra que não vai sacrificar sua verdade para manter ilusões. O mesmo vale para frases clássicas como esse vestido me deixa gorda. Em vez de cair na cilada de escolher entre uma mentira confortável ou uma verdade punitiva, o homem pode dizer, você já sabe a resposta e o que importa é como você se sente. Não vou mentir para agradar, mas também não vou entrar em armadilhas. É uma postura firme, que pode até gerar irritação no momento, mas planta a semente do respeito. O segundo passo é definir limites claros. Honestidade não significa brutalidade, mas sim clareza. O homem pode ser direto sem ser cruel. Pode dizer, prefiro ser sincero, mesmo que doa, porque acredito que a verdade fortalece qualquer relação. Se você não está pronta para ouvir, melhor não perguntar. Essa frase, repetida com consistência, muda a dinâmica, porque coloca a responsabilidade onde deve estar, em quem pergunta.
É claro que isso tem um custo. A mulher pode reagir com raiva, choro, silêncio. O preço da honestidade é a perda da paz momentânea. Mas o que está em jogo é maior. A integridade do homem, a manutenção da sua voz, a construção de um relacionamento onde ele não é obrigado a se calar. E aqui está a chave. A mulher pode até não gostar da verdade, mas respeitará o homem que a mantém. Porque respeito nunca nasce da submissão, mas da firmeza. A mentira pode gerar carinho passageiro, mas só a verdade sustenta a admiração de longo prazo. Esse é o caminho da honestidade masculina. Não se trata de vencer discussões, mas de recusar o papel de cúmplice em um jogo que nunca acaba bem. O homem que se mantém fiel à sua própria percepção pode enfrentar tempestades, mas constrói algo sólido. Ele mostra que prefere perder uma discussão a perder a si mesmo. E isso, no fim, é a base de qualquer relação que realmente vale a pena. Chegamos ao ponto final dessa jornada. Depois de atravessar armadilhas, perguntas impossíveis e o peso da mentira, existe um paradoxo que nenhum homem pode ignorar. Mentir traz alívio imediato, mas mata o respeito. Dizer a verdade pode trazer caos, mas planta a única base possível para respeito e atração. Esse é o dilema que tantos vivem. A mentira parece mais fácil. Um elogio forçado aqui, uma concordância automática ali. O ambiente fica tranquilo, a paz parece mantida. Mas cada mentira, por menor que seja, rouba um pedaço da autenticidade. E o que sobra, com o tempo, é apenas um personagem. Um homem que não fala, não se posiciona, não é mais visto como líder, mas como cúmplice de uma ilusão. O problema é que a mulher pode até gostar da mentira, mas não respeita o homem que mente. Porque, no fundo, ela sabe. Sabe quando a resposta é automática. Sabe quando a validação é falsa, sabe quando ele se cala apenas para evitar conflito. E, mesmo que nunca admita, cada vez que isso acontece, a admiração diminui. Por outro lado, a verdade é arriscada. Ela pode gerar lágrimas, acusações, silêncio pesado. Pode até abalar a relação por alguns dias. Mas, no longo prazo, é a única forma de manter respeito. O homem que diz, não vou mentir para você, mesmo que doa. Planta algo maior que conforto momentâneo. Planta a ideia de que sua palavra vale. E, quando a palavra de um homem vale, ele pode enfrentar qualquer tempestade e ainda permanecer de pé. Esse é o ponto que muitos esquecem. Atração e respeito caminham juntos. Uma mulher pode até sentir carinho por um homem submisso, mas não sente desejo. Pode até gostar do homem que mente para agradar, mas não admira. E, sem a admiração, não existe atração verdadeira. O que mantém o fogo aceso não é a mentira que dá segurança, mas a verdade que impõe respeito. Por isso, a escolha final é clara. Você pode viver como ator, mantendo a paz artificial de um teatro diário, ou pode arriscar-se a ser verdadeiro, aceitando que a honestidade incomoda, mas é o único caminho para construir algo real. Agora eu quero ouvir de você. Qual foi a pior pergunta armadilha que já recebeu? Deixe nos comentários, porque outros homens precisam ouvir sua história. Sua experiência pode abrir os olhos de quem ainda não percebeu que o preço da mentira é muito mais alto do que qualquer discussão momentânea.